irmãos, vamos iniciar então o nosso estudo. Agora comigo o santo livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 6, especificamente. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, bendito Pai, eis aqui essa porção gloriosa, Pai, da Tua palavra. Pai amado, eu te rogo pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor venha falar conosco, Pai, tremendamente por meio da Tua palavra. Que o nosso coração nesse momento, Pai, possa estar cheio de temor, de tremor diante da Tua presença. Pois sabemos que estamos diante de um Deus santo, um Deus que não tolera o pecado, mas que é cheio de graça, de misericórdia, que ama o seu povo, que fala com o seu povo. E eu te rogo, Pai, que o Espírito Santo incline a nossa mente, o nosso coração, para darmos ouvido à Tua palavra e assim aprendermos do Senhor. Eu te peço, eu te rogo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, temos estudado o livro de Lois Berkhof sobre as doutrinas da fé cristã. Já olhamos 3 partes do livro, estamos aqui agora na terceira parte, aliás, vimos 2 sobre a revelação e sobre a escritura, sua inspiração e suficiência. Vamos agora para aquela outra seção que fala a respeito da doutrina de Deus, do ser de Deus e dos seus atributos em específico. E é importante nós atentarmos, nós sermos diligentes no tocante a isso, porque o entendimento correto acerca do ser de Deus, dos seus atributos, faz com que nós tenhamos uma vida sólida, uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que de fato teme a Deus e que vive tendo em vista a glória de Deus. A primeira coisa, estudando a respeito da doutrina de Deus, dos seus atributos, que me veio à memória foi a primeira pergunta do breve catecismo, do nosso catecismo de Westminster, que diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, como o homem pode cumprir esse fim e glorificar a Deus, e se alegrar em Deus, e ter comunhão com Deus, e de fato viver para Deus? O conhecendo. Se o homem não conhece a Deus, como que ele pode glorificá-lo? Como que ele pode se alegrar nele? Como que ele pode ter comunhão com Deus que ele não conhece? Assim viviam os atenienses, capítulo 17. Lucas relata isso em Atos dos Apóstolos, falando a respeito dos atenienses, daqueles que adoravam um Deus desconhecido. E é interessante que o Deus das Escrituras, ele tem sido para muitos o Deus desconhecido. Muitos
têm adorado a um Deus que de fato eles não conhecem. Então é impossível, antes de tudo, glorificar a Deus, se alegrar nele, se não conhecermos de fato, mediante as Escrituras Sagradas. Eu acho muito interessante, e toda vez que eu toco a respeito deste assunto sobre o ser de Deus, sobre os atributos de Deus, nós temos que ter sempre em mente que esse estudo sobre a pessoa de Deus não é para darmos uma definição de Deus, porque ninguém pode fazer isso. Nós vimos no estudo passado que nós não podemos em si ter um conhecimento perfeito de Deus, mas em parte o conhecemos pelo aquilo que Ele nos revelou em Sua palavra, por meio de Cristo Jesus. E eu acho muito importante, estudando os atributos de Deus, o que a W. Pink fala a respeito da condição e da situação de muitos crentes evangélicos, isso já no século XIX, no século XX. Ele diz no seu livro, Os Atributos de Deus, que dos que ocasionalmente leem a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino, que inspira temor e concita adoração. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, mas cheio de misericórdia, cheio de graça. Muitos acham que pertence ao conhecimento comum, contudo, chegar-se ao conhecimento adequado do seu ser, dos seus atributos, da sua natureza, como revelado nas Sagradas Escrituras, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nesses tempos degenerados, nesses tempos onde existe tanta filosofia e tantas teorias no tocante a Deus. Então realmente esse é basicamente o cenário de muitos evangélicos, de muitos que professam a fé em Deus, mas que para eles ainda Deus permanece como um Deus desconhecido, como para aqueles atenienses que adoravam Deus que não o conheciam. Mas o que é Deus? A doutrina de Deus fala da teologia, que teo, fala de Deus, doutrina, estudo, doutrina a respeito de quem é Deus, dos seus atributos, das suas perfeições, da sua pureza moral, de como que Deus se revela a nós mediante as Escrituras e como que nós podemos conhecê-lo mediante a sua revelação especial, mediante as Escrituras Sagradas. É interessante, irmãos, nós adentrarmos nesse estudo com temor e tremor, porque nós estamos pisando no solo, no terreno sagrado. Não o templo, não o chão, mas o Deus a qual nós estamos ministrando é um Deus santo. Abacuque no capítulo 1 fala que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal, que Ele não pode contemplar o mal. Então realmente é um Deus puro, santo, que de fato ama a justiça, ama a santidade. Então basicamente nós vamos ver alguns aspectos da natureza e da essência de Deus, a sua pureza moral, das suas perfeições, no que consiste a sua natureza e perfeições, e vamos ver também um atributo de Deus que um escritor antigo do século XVII fala que é a coroa de todos os demais atributos de Deus, que é a sua santidade. A santidade de Deus está intrinsecamente ligada ao seu ser, ao seu nome. Por isso que o mandamento, o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E tomar o nome de Deus em vão, como eu falei aqui na escola dominical, não é só professarem, oh meu Deus, oh Senhor Jesus, não é só isso. Tomar o nome de Deus em vão é dizer que o conhece, que confessa com a boca e que vive uma vida que é contrária ao caráter de Deus, desse Deus que é santo. Mas o que é Deus? A resposta também do breve catecismo de Westminster diz que Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nós vemos isso especificamente no capítulo 4, no versículo 24 de João, quando Jesus está tendo aquela conversa com a mulher samaritana, e ele diz no versículo 24 do capítulo 4 que Deus é Espírito, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. O que nós entendemos quando a Bíblia, quando Jesus diz que Deus
é espírito. Que Deus em sua essência, que Deus em seu ser, Ele não está limitado ao corpo como nós. Que Deus não está limitado ao tempo, às situações, às circunstâncias. Quando olhamos para Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio Deus criou todas as coisas. Então, antes, sempre podemos chamar de tempo, né? No princípio, muito antes de todas as coisas, quando Deus traz todas as coisas à existência, quando Deus cria a terra, o mar, os peixes, as florestas, somente pelo poder da sua palavra. No princípio, a Bíblia diz, no início de tudo quando Deus o cria. Ou seja, no princípio, porque antes Deus já existia. Muito antes de todas as coisas. Na eternidade. Deus já era suficientemente satisfeito em si mesmo, suficiente em si mesmo, e não necessitando de nada. Nós precisamos entender também que Deus, Ele nos cria, os anjos, o ser humano, todas as coisas que Ele trouxe à existência, o universo, as galáxias, não por insatisfação, não porque Ele estava incompleto, não, mas nós entendemos que Deus em Trindade já era completo, autossuficiente, autodependente, muito antes de todas as coisas vierem à existência. Então, o que significa dizer que quem é Deus e o que é Deus? Que Deus é Espírito, que Deus não é como nós, não é como os gnósticos pregavam que Deus tinha um corpo etéreo, que de fato Ele tinha um corpo, que Ele possuía um corpo físico, que Ele se manifestava por esse corpo físico. Não é dessa forma que as Escrituras nos ensinam. Em Êxodo 3, no versículo 14, Deus disse assim a Moisés: eu sou o que sou. Nós vemos aqui a suficiência de Deus, a sua autossuficiência, né, a sua autossatisfação em si mesmo, onde do nome hebraico significa Yahweh, onde Deus diz que Ele é o que Ele é. Moisés disse: Senhor, como é o teu nome? Eu sou o que sou. Então Deus, em sua essência e natureza, não há como nós, pela nossa mente limitada e atrofiada pelo pecado, darmos uma definição do que é Deus. O conhecimento que temos de Deus é em parte. Eu acho interessante, Hernandes Dias Lopes, ele diz que é preciso-se uma eternidade para conhecermos a Deus. E ele especula, na sua especulação, que ainda nós não poderemos nem na eternidade ter esse conhecimento completo de Deus. Porque para alguém ter um conhecimento completo de Deus, ele precisa ser maior do que Ele. Maior do que Deus. E ninguém é maior do que Deus. Isaías no capítulo 40, no versículo 24, 25, se não me foge a memória, ele diz: a quem vós comparareis o Altíssimo? Quais são os deuses que vocês podem me comparar? Que existem. Não há ninguém como o Senhor, ninguém. Deus é único em seu ser, em sua natureza, todo suficiente em si mesmo. Então Deus é puramente Espírito. Deus é na sua essência Espírito, de modo que todas as qualidades que pertencem à ideia de um Espírito perfeito, sua autoconsciente e autodeterminativo, Deus o é. Ele não está limitado a essas condições físicas do tempo. Deus, apesar dele trabalhar e lidar tanto no tempo agora presente quanto na eternidade, ele não está sujeito a essas coisas que acontecem no tempo. É onde vemos a respeito da soberania de Deus, onde ele tem todo o controle, todo o domínio sobre todas as coisas. Então é importante, irmãos, quando estudamos esse assunto a respeito do seu ser, da sua essência e natureza, termos em nosso coração um santo temor de fato. Nesse ponto de Deus não estar preso ao tempo, sempre assim, eu me lembro daquele momento ali que Jesus ele foi abandonado pelo Pai, né? Quando ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? A gente não consegue, assim, pelo que a gente viu na escritura não foi muito tempo, porque logo ele se rendeu ao Espírito, né? Mas a gente, parando para pensar em um ser que é atemporal,
estando ali preso ao templo, a gente não consegue imaginar esse momento desse desligamento que teve entre Deus e Jesus por conta do nosso pecado, por mais que seja uma fração de segundo, mas para alguém que é atemporal, o tempo não faz sentido. Então a gente não consegue imaginar o que foi que Jesus suportou por nós, porque ele não é preso ao tempo, ainda que seja pouco tempo, mas ele não é preso ao tempo. Então, assim, isso é que me deixa assim maravilhado, sabe? Porque o que ele sofreu por mim, quando a ira de Deus foi aplacada sobre ele, a ponto dele falar: Deus meu, por que me desamparaste? Sendo que ele foi desamparado por minha causa. E, assim, alguém que não é preso ao tempo, não dá para imaginar o tempo que foi. Não dá para imaginar. Exatamente. Por isso que a coisa da palavra de Deus, principalmente no tocante a esse abandono de Deus, né? De Deus ter abandonado Cristo na cruz. Porque Jesus também ele era Deus e homem. Mas quando Jesus toma a nossa natureza, né? E ele assume o nosso pecado, né? Dentro da imputação, o nosso pecado é imputado nele, e Deus por odiar, né? Você contra o pecado, de fato ele literalmente mata o próprio filho. Interessante que o que mata Jesus na cruz não é os pecados dele, porque ele não tinha pecado, são os nossos próprios pecados. Um Deus eterno, né, que cumpre a sua graça e misericórdia e a sua justiça especificamente em Cristo, né, mediante um juízo, pela uma obediência eterna, por isso que Jesus era divino, né, por uma obediência eterna em prol de pecadores como nós. E de fato, é interessante como é que a nossa mente, como é que isso, né, na mente de Deus é tudo perfeito, né, no seu plano, mas a nossa mente, como eu falei, por causa do pecado, né, nós preferimos ficar com Deuteronômio 29, né, que as coisas ocultas pertencem ao Senhor e as que foram reveladas devem ser para nós. Muitas das vezes pessoas colocam especulações, né, coisas que não trazem edificação, que não traz fruto para a nossa fé. Mas de fato é interessante meditarmos nisso, o fato de o próprio Deus ter abandonado o seu Filho na cruz por causa do nosso pecado. Isso nós vamos lidar aqui também, porque vamos falar a respeito de um atributo glorioso de Deus, que é a respeito da sua santidade, né, da pureza de Deus, da moralidade de Deus, que não é como a nossa, que é limitado a atos, algo externo, muito pelo contrário, né, é algo que transcende a nossa mente e o nosso pensamento. Nós devemos partir dessa ideia de que Deus não está limitado ao tempo, de que Deus trabalha também no tempo, né, apesar de nós não entendermos os seus planos, o modo como ele ministra a sua aliança em certos aspectos, e partir também dessa natureza de Deus, de que Deus é Espírito, de que Ele tem todo o controle, de que Deus não está limitado somente aqui, que Ele está aqui, que Ele não está no Japão, mas que Ele está em todos os lugares. Deus ele está em todos os lugares, governa todas as coisas e sabe de todas as coisas. Mas hoje eu quero especialmente falar a respeito de um atributo. O que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são as suas características, como se fossem as características de Deus, os adjetivos de Deus, as qualidades de Deus. Os atributos de Deus não são partes de Deus, como se Deus fosse dividido. Não, Deus é santidade, Deus é amor, Deus é justiça. Nós não devemos olhar com esse aspecto, com esse sentido, mas de que Deus é uno e que todos os seus atributos fazem parte da sua perfeição e da sua natureza. Então, os atributos de Deus, os teólogos dividem em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. A palavra atributo significa isso, é que dá qualidade, adjetivo, né? Aquilo ou alguém. Então são as qualidades de Deus, são as perfeições de Deus, os seus atributos. Existem os comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica com o homem, conosco. A sua santidade, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Então esses atributos Deus comunicou a nós. Existem aqueles que Deus não comunicou conosco, que nós não temos, que só Ele possui, né? E que está intrinsecamente ligado ao seu ser, a Deus somente.
que é a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença e outros demais atributos que vamos ver no decorrer do estudo. Mas especificamente eu quero tomar esse texto de Isaías hoje e falar sobre a santidade de Deus, de como que é importante nós entendermos a santidade de Deus e a influência, o efeito dessa santidade na vida do povo de Deus, daqueles que creem em Deus. O texto diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. De todos os atributos de Deus, a santidade é o que mais parece tomar o centro nas Escrituras. Você vai ver isso. E principalmente no livro do profeta Isaías também. Na língua hebraica, como eu costumo falar muito a respeito disso aqui na congregação, na língua hebraica essa parte didática do repetir é muito comum. É diferente de nós. Nós aqui, quando queremos dar ênfase a algo, a alguma mensagem, ou numa frase, quando queremos dar ênfase, nós marcamos com um marcador, nós colocamos em negrito quando vamos escrever, digitar, ou colocamos entre aspas no WhatsApp para que saia tudo maiúsculo, colocamos tudo em maiúsculo. No hebraico é diferente, se repete quando quer dar ênfase a algo importante, algo que é de suma importância. Por isso que Isaías e aqueles serafins que cobriam o seu rosto, que cobriam os seus pés e que voavam diante daquele trono com as suas 6 asas, eles clamavam uns para os outros em louvor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o que me chama mais a atenção, irmãos, é que este é o único atributo de Deus que é enfatizado desta forma nas Escrituras. É o único atributo. Você não vai ver as Escrituras dizendo que Deus é amor, 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 que Deus é fiel, 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 que Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas você vai ver que Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tanto em Isaías quanto em Apocalipse e vários outros livros dos profetas, nós vemos essa ênfase na santidade de Deus. Por que Steve Sherman fala que a santidade ela é a coroa de todos os demais atributos? Porque o amor de Deus é santo, a bondade de Deus é uma bondade santa, a justiça de Deus é a justiça santa. Ele é a coroa porque ele aperfeiçoa também, não é a palavra, não é aperfeiçoar, mas que ele está ligado, o atributo da santidade está ligado a todos os demais atributos de Deus. Deus não pode ser amor sem ser santo, não pode ser justo sem ser uma justiça santa. Então por isso que a gente vê a ênfase que se é dada desse atributo nas Escrituras. Portanto, se queremos conhecer de fato a Deus, devemos entender a santidade de Deus. Irmãos, por que há tanto desleixo, tanta irreverência, tanta falta de temor da parte dos crentes nos nossos dias? Porque eles não conhecem a Deus verdadeiramente. Porque de fato eles não entendem o caráter desse Deus que inspira temor no nosso coração, que nos chama de fato à adoração verdadeira. Por que a adoração é trocada muitas das vezes? Porque o povo não entende que Deus, por natureza, em sua essência mais profunda, é santo, que Deus é puro. Mas o que é essa santidade? O que significa ser santo? O que significa falar que Deus é santo e que a Ele pertence a santidade? R.C. Sproul, ele nos dá uma definição de santidade muito interessante. Ele diz que o primeiro significado de santo é separado. Ela vem de uma antiga palavra que significa cortar ou separar, ou colocar à parte. Vocês lembram que no Antigo Testamento, quando se ia utilizar qualquer utensílio para um templo, se fazia o quê? Consagrava aquele utensílio somente para o uso exclusivo do templo. Então ele era consagrado, ele era considerado pelos sacerdotes como santo. Dizer que Deus é santo é basicamente isso, que Deus é separado, que Deus é diferente. Quando a Bíblia chama Deus de santo, significa primeiramente que Deus é transcendentalmente separado. Ele transcende a nossa situação, a nossa condição.
ele é tão longe assim e além de nós, que ele parece quase estranho para nós. Então, ser santo é ser outro. Você vê que quando a gente começa a pensar nessas coisas, a respeito de fato de quem é esse Deus tremendo, de fato nosso coração enche de temor. Porque Deus não é como lidar com um homem, né? Não é como lidar com um colega que você bate nas costas dele, pega na mão dele e acha legal, né? Com Deus não é dessa forma. Você vê que o povo de Deus, quando ia adorar a Deus, eles deveriam se santificar para fazer isso. E a gente vê vários exemplos de muitos que não levaram em consideração a santidade de Deus, essa transcendência de Deus. Você vê o exemplo de Nadab e Abiú no capítulo 10 de Levítico, os filhos de Arão. E eles foram queimar incenso a Deus, cultuar a Deus. E a Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho à presença de Deus. O historiador Flávio José diz que eles estavam embriagados, possivelmente embriagados, ou que aquilo que eles usaram no incenso não era aquilo que era prescrito pela lei para ser utilizado naquele incensário. Eles usaram outro material para tocar incenso. Existem essas duas opiniões, mas de fato eles não tiveram reverência à santidade de Deus, e a Bíblia diz que eles morreram na presença de Deus. Eles foram fulminados, eles foram mortos na presença de Deus. O exemplo também de Uzá, em 2 Samuel, quando Davi estava trazendo a arca numa carruagem de bois, a lei prescrevia que a arca de Deus é só os sacerdotes que podem carregá-la, e não era dessa forma, numa carruagem. E a Bíblia diz que a arca somente se moveu, e Uzá foi fazer o quê? Uzá foi tentar segurar a arca, e o que aconteceu? Ele morreu na hora, ele foi fulminado na hora. Você percebe, irmão, que adorar a Deus e servir a Deus, o que Deus leva em consideração não é a intenção do coração. Minha intenção era boa, eu queria realmente adorar a Deus assim, da minha forma. Às vezes existe uma sinceridade, mas muitas das vezes está errado. E se está errado, Deus não se agrada, Deus não recebe. Deus só recebe culto e adoração conforme aquilo que está prescrito na sua palavra. Sempre ele dizia isso para Moisés: Moisés, faz tudo conforme eu te mostrei no monte, conforme foi prescrito, então faça dessa forma. Então Deus só recebe culto e adoração quando levamos em consideração a sua palavra. Então, dizer que Deus é santo significa primeiramente e especialmente falar da grandeza de Deus, que Deus está além de nós e que há uma profunda diferença entre Ele e nós e os seres que Ele criou. Deus não é como nós, não é como um homem que tem pecado, que erra, que é limitado. Deus, ele não está sujeito às mesmas coisas que nós. Segundo, fala da pureza. Deus é perfeito, sem pecado. Portanto, ele é ao mesmo tempo grande e perfeito. Deus não pode pecar. Deus não pode pecar. Pedro diz que andou com Jesus durante 3 anos do seu ministério, e ele é bem claro em dizer, o único apóstolo que diz que não se ouve engano na sua boca, nas suas palavras, porque Cristo não tinha pecado. Deus, ele não tem pecado, ele não pode pecar, e ele abomina o pecado, ele abomina a iniquidade. Deus é grande e perfeito, não só de forma qualitativa, mas de forma quantitativa, muito além da forma que pensamos que ele é perfeito. Ele transcende o conceito que temos de perfeição, ele vai além daquilo que entendemos por perfeição. Então a melhor forma de entendermos a santidade de Deus é olhando para o texto, esse texto específico de Isaías, para essa visão que Isaías teve. E essa visão de Isaías, ela acontece em um momento um momento após a morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, ele diz, ele foi principalmente um rei muito bem sucedido, que de fato temia Deus, o rei Uzias, mas que houve um período
como nos relata 2 Crônicas 26, que ele se exaltou, ele se tornou soberbo e orgulhoso, o rei Uzias, querendo queimar incenso no templo ao Senhor, sabendo que Deus havia ordenado que somente os sacerdotes que eram separados para esse determinado ofício. Então ele é imediatamente acometido por uma lepra e morre nessa condição de leproso. Nós sabemos que Isaías ele viveu durante o reinado de Uzias, ele acompanhou o reinado de Uzias. Logo após a sua morte, a morte deste rei, Isaías recebe essa visão registrada neste capítulo 6. Talvez Isaías estivesse preocupado com o destino, com a situação do povo de Deus, do povo de Israel. Mas o mais interessante é que ele teve esse deslumbre, essa visão, onde Deus, por sua infinita graça e misericórdia, abriu o véu, permitiu que ele tivesse essa grandeza de visão a respeito de Deus, do Cristo glorificado. E ele vê que Deus estava no reino, que Uzias estava morto, mas Deus ainda estava no trono, que o trono era alto e exaltado, e maior e superior que todos os outros tronos, que Deus de fato reinava soberanamente. É interessante, irmãos, como Deus revela-se a Isaías. E é interessante como que Isaías se comporta ao ver essa visão, ao ver a santidade de Deus. Interessante que nos capítulos 1 ao capítulo 4, ao capítulo 5, ele já havia proferido profecias ao povo de Israel. Profecias essas que chamavam o povo ao arrependimento, a obedecer a Deus. Mas a gente nota que Isaías, quando realmente tem um encontro com Deus, e vê de fato a sua condição, a sua pecaminosidade, ele clama: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías, ele é totalmente, irmãos, o seu coração é compungido, ele é totalmente ele tem um deslumbre dessa visão da santidade gloriosa de Deus. E nós vemos a reverência, o temor e o efeito dessa visão do profeta Isaías. Primeiro, Isaías ele reconheceu a sua miserabilidade, os seus pecados. Então disse eu, no versículo 5: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, isso é um termo de condenação. Em Apocalipse você vê os ais, aqueles flagelos que Deus vai derramar sobre o mundo, sobre os impenitentes, sobre aqueles que não amam a sua lei e que preferem distorcer o seu evangelho. Então, quando a Bíblia fala de ai, fala de um termo de condenação eterna, principalmente. E Isaías diz, olhando para dentro de si: ai de mim, pois estou perdido. A resposta de Isaías diante desta visão não é o que muitos esperavam, porque a nossa geração, irmãos, ela não trata Deus devidamente como Deus o é de fato e revelado nas Escrituras. Isaías é completamente humilhado, desfeito pela grandiosidade da santidade de Deus e diz: ai de mim. A primeira resposta de uma pessoa pecadora diante da santidade de Deus é uma aguda consciência do pecado pessoal. Irmãos, é interessante nós entendermos esse atributo de Deus, porque de fato ele faz toda a diferença em nossa vida. Nós só vamos viver à luz de 1 Coríntios 10:31, no comer, no beber, e vivendo para a glória de Deus, quando de fato entendermos quem Deus é e entendermos a sua santidade. Então de fato teremos temor, teremos reverência e teremos uma vida de verdadeira adoração em resposta ao Deus que
conhecemos. É por isso que eu acredito que uma pessoa que não tem o senso da sua própria pecaminosidade nunca teve conhecimento verdadeiro a respeito da natureza de Deus. Quando você vê uma pessoa que se acha justa demais, que se acha boa demais, porque não há nada de bom em nós, não há nada de bom. O homem não é bom. Jesus fala isso para aquele jovem: só há um que é bom e é Deus. O homem não pode ser bom por natureza, nós somos maus. Nós somos maus por natureza. Então o senso da pecaminosidade do nosso coração, de fato, é uma evidência de que nós conhecemos a Deus e que temos temor à sua santidade. E vemos a bondade e a misericórdia de Deus em sua providência, espiando o pecado do profeta Isaías, levando a ter, tirando uma tenaz e tocando os seus lábios, santificando os seus lábios, purificando os seus lábios, os seus pecados. Mateus Henry, no seu comentário, fala que esse que estava sentado no trono é Jesus Cristo, é o Cristo ressurreto. Que Isaías teve uma visão de Cristo ressurreto, assentado sobre o trono. E de fato é. Deus perdoa pecados por meio do seu Filho, e Deus purifica o pecado de Isaías mediante Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, porque aqueles da antiga aliança também foram salvos pela fé mediante Cristo, mediante o Senhor Jesus Cristo. Mas muitos podem dizer: como que você pode dizer que Jesus foi quem perdoou os pecados deles? Aqui não tem nenhuma menção a ele. Porque quando olhamos para a aliança, irmãos, a antiga aliança, nós vemos ela sendo ministrada e Cristo se revela, muitas das vezes, de forma tipificada, de forma por metáfora. E vemos sinais de que, de fato, Deus perdoou pecados daqueles da antiga aliança por meio de Cristo e pelo seu sacrifício. Então nós temos essa certeza, e Deus mostrou a sua provisão a Isaías, purificando, perdoando os seus pecados, a ponto de Deus perguntar: agora quem há de ir por nós? Quem? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Após ele ser perdoado dos seus pecados, e ele ter o deslumbre, uma visão da glória de Deus e da santidade de Deus, Isaías se prontifica como profeta, como alguém que realmente estava preparado para o ofício de levar a palavra do Deus Santo, do Deus verdadeiro. E é interessante, irmãos, que isso mostra e nos chama à verdadeira adoração, que devemos observar o modo como adoramos a Deus, e que temos que ter em mente em cada aspecto do culto da vida cristã, de que esse Deus a qual vivemos diante dele, da sua face, do termo latim corandel, diante da face de Deus, que a nossa adoração ela deve ser influenciada por esse senso, de termos esse senso da grandeza, da majestade de Deus, da santidade de Deus em nossa consciência. Por isso que nós somos exortados à adoração, exortados a exaltar esse Deus, porque de fato Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de que suas obras se fizeram manifestas, e que de fato Ele é digno e merece toda a adoração. Então Deus só recebe adoração de conformidade àquilo que está prescrito em sua palavra, e esse senso que temos da sua santidade em nosso coração nos conduz a uma verdadeira adoração diante de Deus. Então não existe verdadeira adoração sem o entendimento correto do seu ser, da sua santidade. Por que, irmãos, o louvor tem se tornado tão centrado no homem? A pregação tem se tornado tão centrada no homem? A vida, a prática da igreja tem sido centrada no homem, porque as pessoas estão esquecendo que a nossa vida deve ser teocêntrica,
uma vida onde Deus é o centro, onde tudo aquilo que fazemos, seja dentro ou fora da igreja, deve convergir para a glória de Deus. A pregação é para a glória de Deus, o louvor é para a glória de Deus, o vir participar do culto é para a glória de Deus, é para que esse Deus seja glorificado e seja conhecido. Nós não vamos fazer, mediante a nossa vida, fazer com que Deus seja mais santo, mais puro. Não é essa a ideia. E Jesus ensina isso no Pai Nosso, quando Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus está ensinando ali aos seus discípulos? Não é que eles devem orar para que o nome de Deus seja mais santo ainda. Não é isso a ideia. É que a santidade de Deus, Jesus está dizendo basicamente isso, é para que Deus seja conhecido por meio da convivência, da vivência de vocês, pelo fato de vocês professarem como Deus e em vocês serem vistos a sua santidade. Por isso que oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, para que através da nossa vida Deus receba glória. Então você está confirmando na sua oração que Deus está sendo glorificado por meio do seu viver, da sua convivência, da sua vida cristã. Então, de fato, irmãos, nós devemos nos achegar a Deus com reverência e com temor, não mais com medo. O temor não é a mesma coisa que o medo, que o pavor. Esse temor bíblico que as Escrituras nos apresentam é aquele temor obediente, onde nós nos alegramos em obedecer a Deus, onde de fato há alegria em obedecer a Deus, onde há de fato alegria em servir a Deus. Alguém só pode ter prazer em Deus quando de fato essa pessoa é santificada pelo Espírito Santo. Porque alguém que vive no pecado e nas trevas e segue pelos seus pecados, dificilmente ele terá prazer em Deus. Então nós viveremos, segundo a resposta do breve catecismo, glorificando a Deus, gozando de Deus, se alegrando em Deus, quando de fato conhecermos como a sua palavra nos ensina, como ela mostra o modo pela qual devemos viver e adorá-lo em culto, em nossa vida, em todo o nosso viver durante esta breve vida, essa breve passagem nessa terra. Que de fato tenhamos em mente, irmãos, que o Deus que nós ministramos é um Deus santo, é um Deus que não tolera pecado, e que nós nos apresentamos diante dele por causa do seu Filho. Por causa do seu Filho, porque por meio de Cristo nós temos a obediência perfeita, nós temos a remissão dos nossos pecados, o nosso coração é santificado, o Espírito de Deus nos santifica, nos purifica de todo pecado, para que de fato a nossa adoração seja verdadeira, para que de fato dos nossos lábios saia um louvor que glorifique a Deus e que Ele receba o nosso culto dessa forma, de forma que Ele nos ensina. Que de fato nós tenhamos e saímos daqui com esse senso de que Deus está totalmente fora daquilo que é a igreja moderna, da igreja que quer viver conforme o padrão do mundo prega. O nosso Deus não é aquele que tolera tudo, não é o Deus que põe o boné para trás. A ideia é essa de muitos, que Deus é um cara bacana que põe o boné para trás e que é como um jovem. Não é dessa forma. O nosso Deus é santo, Ele é puro, e Ele requer que o seu povo seja um povo santo, um povo que de fato viva para a sua glória. Então, irmãos, eu quero deixar aqui somente algumas aplicações finais para a nossa vida, como só replicar novamente a respeito da adoração. Nós temos em mente que a adoração a Deus no domingo, na nossa vida, não é para agradar o homem, mas é para agradar a Deus. É para agradar a Deus. Muitas pessoas falam: mas é para Deus. Não é porque é para Deus que nós fazemos de qualquer forma.
Pelo contrário, se é para Deus, vamos buscar fazer o mais perfeito que pudermos ainda, o mais melhor ainda, em cada aspecto, em cada aspecto. E segundo, temos em mente que nós só temos acesso a Deus por causa de Cristo, porque se não fosse o Senhor Jesus, se Ele não se esvaziasse da sua glória e descesse essa baixa terra, assumindo a nossa natureza, nós nunca poderíamos ter comunhão com esse Deus. O Deus que Hebreus 10 fala que é um fogo consumidor, que se Ele fosse tratado segundo os nossos pecados, se Ele levasse em consideração os pecados que outrora praticávamos, nós estaríamos perdidos. Mas Ele nos trata segundo Cristo, e que Cristo, por meio dele, nós podemos cultuar a Deus e vivermos uma vida que de fato glorifica a Deus, porque agora vivemos uma vida de fé e adoramos a Deus não mediante a nossa própria justiça, mas mediante a justiça de Cristo, aquela justiça que foi imputada em nós por meio da fé somente. Amém? Que Deus nos abençoe e que de fato o nosso coração reconheça que Deus, o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus santo, é um Deus que é digno de toda adoração. Curva sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Eterno Deus, bendito Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, assim como o profeta Isaías, Senhor, teve aquela visão, onde lemos em Tua Palavra, que nós também possamos, Senhor, ter essa experiência profunda contigo, entendermos e compreendermos, ó Pai, que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor reina, que o Senhor santifica pecadores, que o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu amor, para adorarmos o Senhor em espírito e verdade. E de fato essa é a adoração, Pai, que o Senhor recebe. Ó Deus, nós vamos a Ti, Pai, confiados em Cristo, de que o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados e purificar-nos, ó Pai, de toda impureza. Continue conosco, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Vamos ficar de pé. Hino de número 23.